Boa noite, eu me chamo Fabiano, sou aluno do curso de Engenharia Metalúrgica da UFC. Esse trabalho está sendo apresentado ao curso de Mecânica, ministrado pelo professor Igor, e foi desenvolvido por mim, Fabiano Souza e João Alves. O tema do trabalho é sustentação aerodinâmica. Na verdade, a pergunta principal é por que os aviões voam? Qual a mecânica envolvida nesse fenômeno? Para responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente duas teorias. A primeira que vamos analisar é o princípio de Bernoulli. Bernoulli, ele estudou o comportamento da dinâmica dos fluidos. E o fluido, no caso que nós estamos estudando aqui, é o ar, que é o meio de sustentação do avião. Partindo do conceito de conservação de energia, Bernoulli ele desenvolveu essa equação. Como a gente está tratando de um avião em velocidade do cruzeiro, isso quer dizer que ele já está em pleno voo. Essa equação que envolve conceitos de energia, energia potencial gravitacional e energia cinética, mas no caso de um avião que não muda a sua altura enquanto está em trajetória de voo, é que a equação, para o caso estudado, ela se reduz a essa, que eu vou explicar os termos em seguida. A equação de Bernoulli por caso estudado, peraí que eu errei aqui, esse termo não existe mais, porque como o avião ele está em uma mesma altura no voo, esses termos, energia potencial gravitacional 1 e energia potencial gravitacional 2, se cancelam, porque as velocidades são iguais, porque cada fator dessa equação, ela representa quantidade de energia no caso do fluido, que é o ar. A equação ela se reduz a esses termos. Calma que a caneta ela se reduz a esses termos. Que na verdade é pressão e energia cinética. Então, Bernoulli fez um experimento que se utilizava do tubo de Venturi. A gente analisando aqui para nosso caso particular, pensando no ar como fluido, estou desenhando aqui linhas de fluxo. Pensando no ar como fluido, se a gente fizer, que foi o que Bernoulli fez, com que esse ar ele entre por essa extremidade do tubo e saia aqui do outro lado, pensando na conservação de energia, quer dizer que a massa que entra aqui, ela deve ser a mesma que sai aqui desse lado. Aqui, a gente vai cortar o tubo bem aqui. A gente percebe que a área de seção reta na entrada do ar, ela é muito menor, pensando nessa área aqui que está sendo destacada, ela é muito maior do que essa área aqui. Se a gente perceber pelo desenho, as linhas de fluxo do ar, quando entram, elas seguem por uma determinada distância com o mesmo espaçamento e acompanham o estreitamento do tubo até a saída dele nesse ponto. Quando ela se estreita, a gente pode perceber que existe uma variação da densidade de fluxo e movimento do ar, que é o fluido que nós estamos analisando. Aqui. Comparando esse ponto e esse ponto do tubo, ou quer dizer, o ponto localizado na área mais maior e o ponto localizado na área menor, Bernoulli percebeu que a velocidade nesse ponto, pensando nessas linhas de campo que estão mais na borda do tubo, ela aumenta. Enquanto a velocidade nesse ponto, daqui até aqui, ela é constante. E ele também observou outro fenômeno interessante. Quando a velocidade aumenta, a pressão nesse ponto diminui. Então, a gente pode perceber por esses tubos que são perpendiculares ao tubo de Venturi. Então,
a força de pressão com que o fluido sobe e se contrapõe à pressão atmosférica, ela é menor. Quer dizer que quando a velocidade do fluido aumenta, a pressão diminui. Se a gente perceber aqui, ó, a coluna de fluido é maior, quer dizer que ela tem muito mais força para se contrapor à pressão atmosférica. Esse fenômeno a gente pode também analisar aqui na equação de Bernoulli. Pensando que isso aqui é energia envolvida no movimento do fluido. Nesse caso aqui, onde a área de seção reta é muito mais estreita, se a velocidade aumenta, para que esses dois termos da equação elas permaneçam sendo equivalentes, necessariamente a pressão desse lado ela tem que diminuir. E isso acontece nas asas de um avião. Aí você deve se perguntar o que é que isso tem a ver com o avião. Então, a gente está falando aqui da velocidade relativa do ar em relação à asa de um avião, que é o meio de sustentação dele. Então, a gente vai passar aqui para o próximo estágio e a gente vai perceber que isso aqui é o tubo de Venturi, a figura que a gente estava analisando antes. As linhas de fluxo do ar, deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor de ver. Então, a gente tem aqui de verde as linhas de fluxo do ar. E aqui nós entrando pela área de seção reta maior e passando novamente por uma área de seção reta menor. Quer dizer, existe um estreitamento do tubo. Por consequência, o fluxo de ar também e acontece um estreitamento dele porque ele acompanha a superfície do tubo. Aí sim, no caso do avião, o que é que isso tem a ver, né? Aqui é uma figura modificada do tubo. Se você perceber, na parte de cima não existe o estreitamento, só na parte de baixo. Mas como aqui existe uma área de pressão, que a gente chama de pressão estática, é a mesma pressão atmosférica no caso do avião, as linhas de fluxo que está a uma certa distância dessa parte elevada aqui do tubo, com a velocidade, ela tem uma velocidade relativa igual à do início do percurso da partícula de ar. Mas quanto mais próximo a gente for chegando da elevação ou da curvatura do tubo, a gente vai percebendo que essa pressão aqui em cima ela vai dificultando a curvatura do ar. Então o que acontece novamente aqui é um estreitamento do fluxo de ar que passam sobre a curvatura do tubo. Então, essa parte de baixo aqui, você pode perceber que ela é muito semelhante ao corte transversal de uma asa de avião. Então, a gente tem aqui um avião, essa figurinha aqui que representa o avião, e você pode perceber, ó, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais detalhado. Você pode perceber que esse avião ele tem uma asa nesse formato, que segue mais ou menos o formato da curvatura do tubo de Venturi. O que é que acontece aqui? A gente está analisando a velocidade relativa do ar em relação à asa do avião. Quando o ar ele se desloca com uma certa velocidade em direção à asa do avião, isso aqui a gente chama de ângulo de ataque, ele obriga, e isso é uma propriedade dos fluidos, a que o ar ele siga a curvatura da asa. Então, ele vem reto, quando chega no ângulo de ataque, o ar ele tem esse comportamento, ele sobe, acompanha a curvatura da asa e sai. Então, o que é que acontece aqui? O mesmo comportamento quando o ar está passando dentro do tubo de Venturi. Como eu expliquei aqui em cima, tem a pressão atmosférica aqui, num certo distanciamento, onde não existe curvatura do ar. Isso vai acontecer próximo da superfície da asa, onde o ar ele vai se moldar à superfície. Isso é um comportamento dos fluidos. Se você quiser comprovar isso, é só você pegar uma colher
que também tem uma curvatura, que não é necessariamente a mesma da asa de um avião, mas serve para exemplificar. Eu estou desenhando aqui ela do lado. Se você colocar uma colher embaixo de um filete d'água, saindo da torneira da pia da sua casa, por exemplo. Deixa eu desenhar aqui de outra cor. Vou desenhar aqui de verde, é mais fácil. Se você aproxima uma colher na parte da curvatura de um filete d'água, quando a água, que também é um fluido, ela encosta na superfície da colher, ela não bate e sai com a trajetória tangente à superfície. Ela tem esse comportamento. Deixa eu apagar aqui para exemplificar. Ela tem esse comportamento. Ela tende a acompanhar o contorno da colher. E depois é que ela vai escoar para a pia. Então, teste isso na sua casa que você vai ver que é assim. Isso acontece também, por exemplo, se você já viu aquela brincadeira do passo ou repassa, onde tem um fluxo de ar aqui, que é mais fácil para a gente entender aqui do avião. E eles tentam manter uma bola sobre esse fluxo de ar. Então, eu tenho aqui um aspirador que consegue soprar também. Então, eu tenho um fluxo de ar aqui que sai do aspirador com certa velocidade. Deixa eu tocar aqui a caneta. Sai aqui do aspirador com uma certa velocidade. O vetor vermelho é a velocidade e esse verdinho é o fluxo de ar. Um minutinho. A gente percebe que a bola, na presença desse fluxo de ar, ela adquire uma certa estabilidade. Por que isso acontece? Porque a bola ela também tem uma curvatura natural, ela é uma esfera. Então quando o ar vem e encontra a superfície da bola, por ele ser um fluido, ele tem o mesmo comportamento da água que escorre pela superfície da colher. Ele tenta acompanhar e depois sai. Esse efeito aqui é chamado de efeito Coano. Mais pra frente eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Então, é como se o fluxo de ar ele segurasse a bola em ponto fixo. E é isso que, nessa primeira teoria, que misturada com a de Bernoulli, explica a sustentação do avião no ar. Mas aqui, o principal da de Bernoulli, depois a gente fala dessa aqui, deixa eu só apagar para não... Foi só um adendo. Dessa de Bernoulli, o que é que acontece aqui? Quando o ar ele passa sobre a superfície, ele diminui a pressão. Por que isso acontece? Porque ele aumenta a velocidade, como a gente viu lá pela equação, para a energia se conservar. Para a energia se conservar, esquece esses dois termos. Se a velocidade aumenta, a pressão nesse ponto 2 ela tem que diminuir para esse termo ser igual a esse termo. Então, se a pressão aqui em cima da asa do avião ela é menor e a pressão aqui embaixo, vou fazer aqui o corte. Se a pressão aqui em cima da asa do avião ela é menor, então a gente tem esse vetor aqui de pressão para baixo, que é uma força, né? Aqui é a pressão. E aqui é a pressão atmosférica. A pressão em cima da asa agora é menor e a pressão embaixo, que é a pressão atmosférica, é maior. Então, pressão atmosférica maior do que a pressão linha, vou chamar aqui de pressão linha. Isso nos dá uma força resultante para cima, que mantém o avião fixo em uma determinada altura. Esse é o princípio de Bernoulli. E agora a gente vai analisar a situação, que é um conjunto utilizando a mecânica de Newton, que aqui já dá para ver mais ou menos como é que se comporta utilizando os vetores, né? Que é
que é a mecânica de Newton. Então, aqui é o efeito Coanda, que eu expliquei para vocês, que um fluido ele segue uma superfície curva. Ele tem. Isso acontece por questão de viscosidade, densidade, e o ar, por ser um fluido, ele tem viscosidade e densidade. Aqui em cima da superfície da asa acontece um efeito chamado cisalhamento, que eu não vou me detalhar tanto, onde as moléculas, a velocidade relativa das moléculas de ar que estão sobre a asa, imediatamente sobre a asa, ela é diferente da velocidade relativa dessas moléculas que estão imediatamente acima dela, que é diferente as que estão imediatamente acima dessas aqui, e assim por diante. Aqui nessas aqui que eu estou desenhando. Isso aqui é relacionado à mecânica dos fluidos. Agora, na mecânica newtoniana, o que é que acontece? Aqui a gente vai analisar a questão dos vetores, principalmente o vetor velocidade. Como eu disse, as linhas de fluxo de ar, ela vem numa determinada direção e numa determinada velocidade. Aqui, vetor velocidade, esse aqui. Deixa eu mudar aqui que está muito feio. Só apagar aqui. Vou botar aqui de verde. Então, esse vetor verde aqui é o vetor velocidade de uma molécula de ar. Quando ela encontra o ângulo de ataque da asa do avião, ele muda de sentido. E se você seguir a asa do avião, você vai perceber que a todo momento o vetor velocidade ele muda, seguindo uma trajetória tangente à superfície da asa. Então, se você perceber também bem aqui, ó, a curvatura, ela descreve uma trajetória cilíndrica. Esse círculo tá tão feio. Ela descreve uma trajetória cilíndrica. Se você acompanhar bem daqui do ponto de máximo, imagine que isso aqui é uma semicircunferência e aqui é o centro, tem um raio aqui. Então, se ela descreve uma trajetória cilíndrica, a gente sabe que existe, quando um corpo descreve uma trajetória cilíndrica, existe uma força apontando para o centro da trajetória, que a gente chama de força centrípeta. E aqui está envolvida a mecânica de Newton. Então, se existe uma força centrípeta que puxa as moléculas de ar para baixo, e a gente sabe que aqui embaixo também existem moléculas de ar, então, pelas leis de Newton, a gente sabe que para toda ação existe uma reação. As moléculas de ar que passam por baixo da asa do avião, elas exercem uma força de igual intensidade. Isso aqui a gente está considerando que o avião está voando, né? De igual intensidade, de mesmo modo, só que em sentido oposto, que sustenta o avião. Então, basicamente, de forma simplificada, é isso que acontece para que um avião ele se mantenha em sustentação durante um voo. Então, não tem como explicar se não pensar na teoria de Bernoulli e na mecânica de Newton. Obrigado, essa foi a apresentação e até a próxima. Desculpe aí se ficou mais ou menos, porque os conceitos ainda não estão muito bem gravados. Até mais.